Você já imaginou passar anos orando, passar dias orando e mesmo assim estar a fazer algo que Jesus não aprova? O mais inquietante é que alguns de nós crescemos com práticas desde criança, práticas das quais Cristo alertou os seus discípulos para que diariamente pudessem evitar, porque são práticas erradas que faz com que a oração não seja devidamente uma oração. Este vídeo não é uma tentativa de invalidar a oração, mas sim de fazer perceber ao amado a verdadeira essência, por que Deus estabeleceu a oração nas nossas vidas. A verdadeira essência, por que Deus teria colocado a oração na nossa vida. Ao longo da história e na palavra de Deus, encontramos mulheres, homens de Deus que experimentaram milagres extraordinários através da oração. Ouvimos que o mar se abriu, ouvimos que fogo desceu, ouvimos que batalhas foram vencidas através da oração. Mas não é por esta razão que a oração foi instituída em nossas vidas. Por esta razão, o Senhor Jesus viu a necessidade de poder ensinar sobre oração aos seus discípulos. Tem uma oração muito famosa que muitos conhecem, independentemente da sua religião. Esta oração é muito conhecida. É a famosa oração do Pai Nosso. Mas antes do Senhor Jesus ter ensinado sobre esta oração, ele alertou aos seus discípulos de algumas coisas, de alguns pontos que os discípulos deveriam ter cautela quando eles fossem orar. Ou seja, a preocupação nunca foi quando orar, porque Cristo sabia que os seus discípulos viveriam da oração, mas a preocupação foi como orar. Por esta razão, o Senhor Jesus citou estes pontos que agora nós vamos ouvir na palavra de Deus para alertar os seus discípulos. Mateus capítulo do número 6, versículo do número 5. Vamos escutar a leitura da palavra de Deus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Versículo 6. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Versículo 7. Ao orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas palavras, como fazem os gentios. Eles pensam que suas orações serão respondidas apenas por repetirem as palavras várias vezes. 8. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. 9. Orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De acordo com a palavra de Deus, aqui onde nós ouvimos, a primeira chamada de atenção que o Senhor Jesus vai fazer para seus discípulos e para nós nos dias atuais é que nós não devemos ser como os hipócritas quando estivermos a orar.
Afinal de contas, quem são esses, os hipócritas? Um hipócrita é alguém que finge ser algo que não é, de uma forma mais breve. É como se fosse um ator de teatro que deve ser maquiado para poder assumir um certo tipo de personagem. Este é exatamente o que é ser hipócrita. E o Senhor Jesus vai usar este termo para se referir de pessoas que estão a fingir ser espirituais enquanto não são. De pessoas que estão à busca de glórias humanas. Os hipócritas, os líderes religiosos daquela altura, da parte dos fariseus, que eram aqui citados, que faziam esse tipo de oração, tanto na sinagoga, em pé, assim como nas esquinas ou nas praças. Este tipo de pessoas demonstram uma fé que não correspondem àquilo que elas vivem. Estes são os hipócritas. E o Senhor Jesus vai dizer: vocês, meus filhos, vós, meus seguidores, vós, meus discípulos, quando for o tempo de orar, não podem ser como essas pessoas. Não podem copiar essas pessoas. Ou seja, o Senhor Jesus está a exigir a sinceridade no coração daquele que vai orar. É por esta razão que o Senhor Jesus, percebendo o que havia no coração dos fariseus, o que havia no coração dos hipócritas, ele reprovou a sua oração. Este é o primeiro cuidado que nós temos que ter em nossas orações. Sermos pessoas sinceras, sermos pessoas que realmente estamos à busca de um relacionamento com Deus, mas não de aprovação dos homens. A segunda chamada de atenção, o Senhor Jesus vai dizer: ao orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas palavras, como fazem os gentios. Eles pensam que suas orações serão respondidas apenas por repetirem as palavras várias vezes. Este era o problema dos pagãos, era o problema dos gentios. Quando falamos de pagão, estamos a falar de alguém que não conhece a Deus verdadeiro, alguém que adora a deuses. Então os pagãos, naquela altura, eles pensavam que de tanto falarem, de tanto repetirem, de tanto fazerem os rituais para os deuses, só dessa forma é que convenceriam aos deuses para responder às suas orações. Ou seja, estamos a dizer que no caso deles, pensavam que por tanto falar queriam convencer aos deuses para poder responder à sua oração. E o Senhor Jesus vai dizer: prestem bem atenção neste aspecto. Vocês estão a orar, vocês estão a conversar, estão a falar com o vosso Pai. Não podem pensar, não podem se igualar aos pagãos, que pensam que de tanto falarem, só dessa forma é que vão ter a resposta. De tanto repetirem, dessa forma irão convencer a Deus. O nosso Deus não é convencido com as palavras dos homens. O nosso Deus não é movido com a repetição das palavras. O nosso Deus não é comovido com o tempo da oração. Foi isso que aconteceu na história de Elias com os profetas de Baal. Então os pagãos tinham que se sacrificar bastante para poder convencer os deuses para poder responder às suas orações. Para o nosso caso, felizmente, é muito diferente. Por esta razão, o Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, dizendo: vocês, quando forem orar, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Aqui primeiro percebemos que Deus é Pai.
e nós somos filhos. Então estamos a conversar com o nosso Pai. Estamos a conversar com alguém que nos chama de filho. Estamos a tratar de um relacionamento de pai e filho. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O problema de muitos de nós está aqui, por conta de nós termos aprendido erradamente sobre oração. Convertemos a oração em um instrumento de pedir, é um momento de pedirmos a Deus. Mas aqui o Senhor Jesus está a fazer entender a nós que a oração não é sobre pedir, mas a oração é sobre ter um relacionamento com Deus. A relação é um momento de comunhão, é um momento de interação, é um momento de relacionar-se com o nosso Pai. É por esta razão que na sequência desta oração, os pedidos vêm depois, lá no fim. Logo no início, prioriza-se o relacionamento. Por esta razão, muitas pessoas, quando não têm algo a pedir a Deus, não oram. Porque elas pensam que a oração só serve para pedir. Quando não têm uma aflição, elas não oram. Porque só pensam que a oração é para pedir que Deus possa o livrar de alguma coisa. Não é errado pedir isso na oração, mas a oração foi colocada no meio de nós para podermos nos relacionar com o Pai, para podermos ter relacionamento com Deus, para poder termos comunhão com Deus diariamente. Não oramos porque temos algo a pedir, nós oramos porque precisamos de nos relacionarmos com Deus. Precisamos de mostrar ao nosso Pai que nós somos completamente dependentes dele. Por esta razão, o Senhor Jesus teve que ensinar seus discípulos. Muitos estavam orando não por conta do relacionamento com Deus, mas por conta das necessidades que tinham. Necessidades tanto para autossatisfação, assim como para atrair o público para elas. Mas o Senhor Jesus vai nos chamar a atenção. E nesta chamada de atenção, eu e você precisamos despertar para analisar aquilo que nós estamos a fazer em nossas orações. Aquilo que nós estamos a fazer, porque o nós sermos hipócritas, o nós não conhecermos com quem nós estamos a falar, torna as nossas orações em um ritual. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus 15, versículo 8, que este povo honra-me apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. É aí onde está a essência da oração. O relacionamento com Deus, o coração sincero, o coração conectado a Deus, o coração que ama a Deus, o coração que ora não porque quero, porque peço, porque preciso, mas o oração que reconhece que eu tenho um Pai, o coração que reconhece que eu sou um filho e que devo ter comunhão com meu Pai. É dali que o resto das coisas irão fluir. É dali que tudo quanto precisarmos vai acontecer. O que precisamos é colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Remova essa capa de hipocrisia que você tem para que a sua oração tenha efeito, para que Deus escute a sua oração. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o seu relacionamento com Deus. Coloque a sua santificação como prioridade para que você tenha comunhão com o Pai e o resto das coisas irá fluir na sua vida. Que Deus possa te abençoar e te dê a sabedoria de você esvaziar-se de tudo aquilo que impede a sua oração. Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.